Todos bem-vindos, alunos e entusiastas da engenharia civil, ao nosso podcast Engenhando, direto da Universidade, e com um ex-aluno, também engenheiro civil, do Centro Universitário de Goiatuba, formado em fevereiro de 2020. Boa noite, Álvaro. É um prazer te ter aqui com a gente. Você poderia se apresentar um pouco para o nosso público? Boa noite a todos, boa noite, James, boa noite, Pedro. Primeiramente, queria Boa agradecer, né, ao curso de Engenharia Civil, ao Plínio, ao Rafael, ao Everton, pelo convite, né. Espero estar agradecendo o projeto de vocês aí de alguma forma e trazer mais estudantes, né, entusiastas para o nosso curso. Bom, primeiramente, meu nome é Álvaro Couto, né, como todo mundo já sabe, como foi falado a priori. Tenho 24 anos, sou engenheiro civil formado pelo Centro Universitário de Goiatuba. Em dezembro agora, completa 3 anos da minha apresentação do TCC e em março de 2023, 3 anos de colação de grau. Hoje eu atuo na área de projetos, né, e execução de obras, mais focado em obras públicas, mas também atuo na área privada também. E atualmente estou cursando mestrado, né, na área de ciência dos materiais no IF Goiânia, no campus de Rio Verde, com foco, né, em nanopartículas. noite. Bom, você que está curtindo o nosso podcast pela primeira vez e ainda não nos segue nas redes sociais, vamos deixar o link abaixo do nosso canal no YouTube, do nosso Instagram. Se inscreva no canal, siga o nosso perfil, ative o sininho para você não perder nenhuma novidade do nosso podcast. E lembrando também, galera, é, as redes sociais do Álvaro também estarão no link logo abaixo para você estar acompanhando todo o trabalho dele e toda a trajetória dele aí no ramo da engenharia. Álvaro, primeiramente, a gente precisa saber por qual razão da escolha da engenharia. Conta pra gente o que fez você escolher esse curso de engenharia civil. Bom, desde pequeno eu sempre fui admirado, né, pelas coisas que se eram criadas ao nosso redor, né? Então, sempre fui muito entusiasmado para saber como que as coisas aconteciam, o porquê das coisas realmente acontecerem, né? E eu creio que tudo que acontece na vida da gente tem um motivo e tem um propósito. Então, quando eu era criança, minha mãe teve uma oportunidade de serviço em Goiânia, na capital, e nas férias eu ia passar, né, alguns dias com ela, e lá eu via aqueles grandes prédios, né, e ficava admirado com a altura, com a dimensão e a magnitude, né, daquelas edificações. E eu sempre falava que um dia eu iria estar projetando, né, ou executando algo desse tipo, dessa maneira. A priori eu achava que eu teria que fazer o curso de arquitetura, né? Porém, na verdade, eu realmente gosto de calcular, gosto de ver a coisa acontecer, sair do papel e tendo orgulho de estar fazendo parte disso e falar, não, realmente isso foi eu que fiz, eu que estou presente, eu que estou colaborando para que isso aconteça. Então, diante disso, eu parti para a engenharia, que é a parte onde a gente faz acontecer, né? Onde a gente tira o estudo, né? Perspectiva e a intenção do arquiteto no papel, porque nada adianta um arquiteto fazer uma estrutura bonita sem a gente para, entre aspas, né, deixar ela em pé, né? Então, a gente tem um papel fundamental nessa questão aí e, infelizmente, muitos profissionais de arquitetura, né, não dão o reconhecimento, o valor que nós, engenheiros civis, necessitamos, né, no dia de hoje. Álvaro, é, hoje em dia, no trabalho de engenheiro, o quão é importante saber resolver problemas? Porque na faculdade, na nossa grade, a gente tem uma nova matéria que chama interdisciplinar, que ela é encabeçada pelo nosso professor Noam, que ela tem um foco resolução de problemas. O que você acha dessa matéria em relação à engenharia? Pedro, então, depois de ter passado por toda essa sabatina, né, desses 5 anos de curso, né, de bacharelado em engenharia civil, eu tenho a percepção no seguinte, né, posso ter propriedade para falar, né, pois já passei toda essa caminhada aí.
Eu basicamente falo que esses 5 primeiros períodos, né, que a gente tem esse cálculo massivo, então a gente está ali com cálculo um, cálculo 2, 3, 4, cálculo numérico, física um, 2, 3, e assim vai. Não é para a gente usar no nosso dia a dia, né? Eu até costumo comentar isso com outros profissionais, outros colegas de trabalho. Eu creio que essas matérias, e assim, já foi até citado sobre isso, para desenvolver o nosso raciocínio para resolver problema, pegando esse gancho que você falou sobre essa matéria. Pois o que que acontece? Hoje, a gente, quando está em obra, acontece sempre um imprevisto ou algo que não saiu como foi planejado e que a gente tem que resolver ali, basicamente, esse instante, porque senão o que que pode acarretar? A gente pode acarretar aí no atraso da obra, uma dor de cabeça a mais que a gente não quer ter, né? Então, assim, eu julgo que essa matéria é de grande valia para vocês, porque hoje no mercado de trabalho é algo que vai te colocar na frente de vários outros profissionais, mas lembrando que isso não é uma competição, né? Na verdade, a competição que você tem no mercado de trabalho é contra você. Mas é algo que te aconselho a dar enfoque, né? Porque vai resolver bastante seu problema aqui no mercado de trabalho. Bacana. Isso é verdade, que o não faz a gente pensar muito fora da caixinha, na maioria das vezes. É uma matéria É, muito ampla, a gente tem que pensar muito para resolver alguns desafios que ele coloca para a gente. resolver os E a gente problemas, resolver os calma problemas que que vai só eles piorar. nos dão. Oi? Calma que, calma que vai piorar um pouquinho. E falando em piorar, a gente viu que você pegou seu CREA em 2020, certo? E Exato. nesse tempo de pandemia, porque estava em pandemia ainda, para você encarar um mercado de trabalho que estava de uma forma tão complicada no momento, eu queria tentar entender como que você encarou essa forma complicada, que foi sair Então, da basicamente, faculdade em uma pandemia e entrar no ramo. foi o seguinte, a gente sempre fica naquela vontade, né, de formar, pegar o CREA, querer trabalhar, querer mostrar serviço e querer ter uma rentabilidade com o seu serviço, né, ter seu reconhecimento. Quando veio a pandemia, eu falei, bom, agora eu preciso ver o que realmente eu vou fazer, se, como que vai ficar o mercado, porque assim, era uma coisa muito incerta. A priori a gente estava falando de 10, 15 dias em casa, e infelizmente a gente foi para quase 2 anos, né? Esse trancamento aí. Então, assim, infelizmente mexeu muito com a economia, só que contrariando todos os analistas, né, do mercado, a construção civil, em vez de parar, ela triplicou, né, graças a Deus. Então, com isso surgiu muita oportunidade para quem, né, queria trabalhar, né, queria ir atrás, queria fazer acontecer, e graças a Deus eu tive essa oportunidade, também corri muito atrás, e aí após 3 meses com o meu CREA na mão, eu tive a primeira oportunidade de estar prestando meu serviço, né, meu primeiro projeto, por um amigo pessoal, né, porque assim, a gente começa basicamente de boca a boca, porque o melhor marketing que tem hoje é o boca a boca. Não adianta nada você trabalhar com tráfego pago, tráfego orgânico, publicidade. Nunca vai bater o melhor marketing que é o boca a boca. Ou seja, a pessoa te indicar para uma outra pessoa. Então, você pode ter certeza que isso aí é a melhor indicação que você vai ter na sua vida. Então, decorrente disso, apareceu a oportunidade de eu criar minha empresa, né? Logo após isso, e fui muito feliz, né? Lógico, com uma grande incerteza, grande medo, né? Mas tudo na vida da gente, a gente corre risco, né? Então, se a gente não assume o risco, a gente não está disposto a abraçar o sucesso, é o que eu sempre falo. E aí eu abri a minha construtora, comecei a trabalhar, né, com licitações públicas, né? Me especializei nessa área e aí, desde então, presto esse serviço. Então, eu projeto para o Estado, né? Quando a gente trabalha com esse tipo de estação, executo obras públicas também, faço projetos privados, executo obras privadas e, graças a Deus, foi cumprindo dessa forma. Mas foi um momento muito difícil, um momento de muita incerteza, que mexeu bastante, com certeza, com a cabeça de todo profissional aí, que não só quem estava saindo, né, da graduação, mas aqueles que já estavam no mercado de trabalho há bastante tempo. Que bacana. Álvaro, agora entrando mais em um assunto, como estão em seus projetos futuros?
Porque nós ficamos sabendo que você tem obras já construídas em Goiatuba, Vicentinópolis, em Tubiara e muito mais outras cidades. Como é, tipo assim, tá dentro de uma obra ali, inspecionando tudo, vendo tudo? Como explicar um Pedro, você pouco pra poderia gente? repetir essa pergunta um pouquinho, porque cortou. Você me perdoa, faz um favor? Repetir a pergunta? Isso, por favor. Cortou aqui. A gente queria saber como estão indo seus planos futuros, porque ficamos sabendo que você tem obras construídas em Goiatuba, Vicentinópolis, em Tubiara e em muitas outras cidades. Como é assim, tá dentro de uma obra, tá ali vendo tudo? Teria como explicar um pouco para a Então, gente? Pedro, realmente hoje a demanda está um pouquinho elevada, graças a Deus. Então, hoje, basicamente, eu estou com 5 obras, né, ativas, é, que eu estou tocando por empreita global, né? No caso, estou com uma em Itumbiara, 3 aqui em Goiatuba e uma em Morrinhos, né? Então, assim, a gente tem que se desdobrar, basicamente, para estar resolvendo todos esses problemas nas obras. Então, o que seria? Eu fecho materiais, contrato o pessoal, né, que é, no caso, a nossa equipe, né, para estar trabalhando nessas obras, e de tempos em tempo eu passo verificando se realmente o serviço está andando de acordo com o cronograma físico-financeiro da obra, que é algo que é muito importante, né, para ver se a obra está andando, o que, que a gente precisa alterar, modificar, para a gente não ficar lesado, né, perante a tempo, perante a material e tudo isso. Então, o que que acontece? Os planos futuros que eu tenho, né, com certeza, se Deus permitir, né, e conseguir, né, abraçar mais, tá crescendo mais na nossa região, mais aqui na nossa cidade, né, visto que o mercado hoje ele está crescendo mais e mais na área de construção civil, graças a Deus, e hoje aqui na nossa cidade, graças à administração municipal, né, que ajustou, né, a casa, porque estava muito bagunçado, hoje está havendo muito investimento, muita empresa de fora para a nossa cidade, então as oportunidades estão aí na praça. A gente está finalizando um galpão, creio que agora no meio de novembro, né, de uma empresa de fertilizantes lá de Uberlândia, que é a Protec, né? Uma empresa que hoje conta com quase 20 lojas em ramo nacional, né? Então, é uma empresa de grande expressão do estado de Minas e agora está se abrangindo aqui na região sudeste de Goiás. Então, basicamente é isso. Não, bem bacana. Ixi, a Jamie deu uma caída aqui. Não, porque, assim, a gente vê muito nas redes sociais que vê muito falando que o engenheiro, quando se forma, a maioria não trabalha no ramo da engenharia, né? A gente fica meio, tipo assim, a gente fica meio com medo de formar e não conseguir achar serviço. Mas e com você Sim. falando, quer dar mais uma ajuda, porque dá para ver que tem bastante serviço mesmo para se focar, se Então, propor. Pedro, o problema da nossa profissão, cara, é que a gente é basicamente um saco de pancadas, né? Então, a gente toma porrada do cliente, a gente toma porrada do fornecedor, da nossa mão de obra. Então, assim, a gente é quase uma válvula de descarga. Então, por isso, talvez alguns profissionais não dão tão certo na área, porque a pressão é muito grande, entendeu? A pressão é muito grande porque a gente lida com valores bastante expressivos, né? Então, você vai ter momento aí que você vai estar trabalhando com a quantia que a pessoa que te contratou, ela juntou durante 20, 30 anos para estar realizando o sonho dela, né, que é o sonho da casa própria. Então, é uma grande responsabilidade que cai em nossas mãos. E com grandes responsabilidades, né, vem grande pressão, vem grande cobrança. Então, infelizmente, isso é de prática da nossa profissão. É o que eu sempre falo para todo mundo que vem conversar comigo. Falo, quer vir para o mercado, vem com capacidade, né? Vem com calma. O mercado ele é para todo mundo, só que você também tem que estar sujeito ao que o mercado está te preparando, o que o mercado está te pedindo e o que ele vai te cobrar, porque pode ter certeza, vai te cobrar. Você vai ter o cliente chato que vai te ligar na sexta-feira às 10 da noite, vai te ligar no domingo de manhã, entendeu? Então, assim, a cobrança também perante a isso é diariamente, cara, diariamente. Não minto, tem dias que eu falo, cara, hoje eu vou morrer, vou infartar,
e é coisa demais na cabeça, prazo para você entregar. Então, assim, é algo, cara, bastante desafiador, mas é assim, uma profissão bastante recompensadora, bastante, como que eu posso falar, cara, que te dá orgulho, entendeu? Assim, você passar, né, numa obra, ver que a obra é sua, que você projetou, ganhando notoriedade, entendeu? Então, todo mundo já te associando ao termo engenheiro civil, não mais só como Álvaro, o Álvaro filho de alguém, filho de não sei o quê. Então, a pessoa já começa a te passar, não, o Álvaro é engenheiro, o Álvaro é aquilo. Então, assim, é algo que te deixa bastante orgulhoso e que com o decorrer da caminhada você vê que vale a pena você ficar esses 5 anos na faculdade, aguentando encheção de saco de professor, que a gente sabe que tem, e a cobrança. Então, assim, eu costumo falar para todo mundo, aproveita esse tempo de vocês aí na faculdade, esses 5 anos. Seu professor não é chato, ele só não quer te jogar no mercado de trabalho para você não ser mais um estatística, certo? Então, assim, toda essa cobrança que você acha que eles te cobram, quando você chegar no mercado de trabalho, você pode multiplicar isso em vezes 10, né? Porque hoje, graças a Deus, a gente não tá, o mercado ele não está querendo aquele profissional meia boca mais, então ele sempre está querendo algo a mais. Se você entrega X, você pode ter certeza que seu concorrente vai entregar 2x. Então, eu falo que a gente sempre tem que estar um pé à frente de tudo, e tudo que você aprendeu ontem, você pode ter certeza que hoje já está obsoleto. Já nasceu uma nova tecnologia, já nasceu um novo tipo de concreto, então você pode ter certeza que seu cliente ele vai te questionar sobre isso, porque ele fica o dia inteiro no TikTok vendo esse tipo de coisa. Então, ele vai te questionar sobre isso de tudo. Então, eu falo que hoje a gente tem que estar preparado para todo eventual pergunta que seu cliente colocar na parede. Porque hoje em dia a gente tem tudo nas palmas das mãos, né? Com celular, todo mundo pesquisa tudo. Sempre tem Exato. questionamento se aquilo tá certo ou tá errado. E hoje também a gente tem aquela síndrome que todo mundo entende de obra, né? Uhum. Então, a pessoa quer dar palpite em tudo, não sabe como funciona, não sabe como é os processos, e aí é algo que fica bastante chato, né? Porque a gente que se capacitou, se formou, né? Estudou para estar entregando a melhor qualidade para o cliente, e algumas pessoas que não têm o conhecimento que nós temos, né? Visto que a gente basicamente se lida com isso todo santo dia, e aí quer dar palpite, quer dar uma de sabidão e, na verdade, acaba atrapalhando o nosso serviço. É ótimo ouvir isso de você, que será recompensador, muito bem recompensado lá na frente, tudo que a gente está passando pela faculdade agora. É muito bom ver isso para a gente não, né, chegar ao ponto de pensar em desistir da engenharia civil. Não é um pouco Chega nesse extensa, um pouco complicada, é muito bom ouvir isso de você. Eu tenho uma pergunta para te fazer, que ela é um pouco mais fora do nosso cotidiano. Você já passou por alguma situação engraçada no curso, no trabalho, trabalhando na área, que você queria contar para nós? Tanto como lidando com os clientes ligando às 10 da noite, tanto lidando com alguma coisa que aconteceu na faculdade. Então, basicamente, só essa questão de cliente mesmo, entendeu? Porque, assim, eu nem falo, nem culpo tanto, porque, assim, às vezes, pelo desespero, né, do cliente, né, de tentar resolver um problema, ele acaba te mandando mensagem, e, assim, eu costumo dar o meu número pessoal para o meu cliente, né, para ele ter esse contato diretamente comigo para resolver essas questões. Mas basicamente foi isso, né? E coisa engraçada na obra sempre tem, isso pode ter certeza, mas que me falha a memória basicamente é essa aí mesmo. Só essa situação que Ah, é aconteceu. mesmo. Mas é bem complicado. Quando a pessoa está bem desesperada, para ela, qualquer horário, ela é isso que ela Exato. Não, vai mas fazer. a gente sempre atende com a maior educação e tenta resolver o problema do cliente o mais rápido possível, né? Nem sempre a gente consegue, né? Porque já é fora do horário de serviço, então fica muito complicado a gente resolver coisa, algum material, alguma mão de obra, mas a gente tenta sanar esse problema aí o mais rápido possível para todo mundo. Não, tá certo. Outra coisa, outra pergunta, que eu acho que ela é muito importante quando aqui para o podcast, para todos os
universitários que estão cursando engenharia civil e quem pensa. Algum incentivo, conselho para que você possa dar para quem está interessado em cursar engenharia civil, para quem já está no meio do caminho para essa profissão? Bom, o conselho que eu dou é para vocês, né, que estão na luta aí, é que não desistam. Não desistam. Eu sei que vai bater na porta aí, vai bater aquela incerteza lá pro quarto, quinto, sexto período. Você vai falar, cara, realmente, será que eu tô no caminho certo? Será que é isso que eu quero fazer da minha vida? Nossa, se eu tivesse a cabeça que eu tenho hoje, nem em faculdade eu tinha entrado, e não sei mais o quê, né? E a gente vê esses gurus hoje da internet vendendo uma vida muito fácil pra gente. E, infelizmente, as coisas não são assim. Eu falo sobre isso porque é algo que passou pela minha cabeça e, com certeza, já passou na de vocês, ou vai passar ainda, né? Só que o conselho que eu dou é para vocês é que nunca desistam. Sigam em frente, vai, forma, dá o seu melhor aí na graduação. Lógico, eu costumo falar sempre que, assim, você tem que ser um excelente profissional, só que, infelizmente, hoje no nosso meio, né, de graduação, para os nossos colegas, quem tem a maior nota é o melhor aluno, é isso e aquilo. Só que eu sou muito contrário a isso, porque basicamente você tem uma data de prova, certo? E aí, chega um dia antes da prova, o seu colega de aula, ele vai lá, ele vai ler, vai decorar aquilo lá para fazer a prova, beleza. Ele foi lá, tirou um 9, tirou um 10. Você chega no dia posterior a isso, a prova, você pergunta para ele o que ele estudou, o que ele absorveu do conteúdo, ele não sabe te explicar. Ou seja, ele abriu uma descarga e jogou fora toda a informação que ele tinha. Então, o que eu falo para todo mundo é que hoje o que é mais importante não é o quantitativo da sua nota, e sim o que você consegue absorver daquele conteúdo, porque é isso que você vai levar para o resto da sua vida. Você vai estar na obra, vai lembrar, nossa, o Rafael falou isso quando eu estava estudando, graças a Deus eu lembrei. E não vai ser uma nota que vai te balizar a qualidade do profissional que você vai ser, entendeu? Então, eu falo isso porque eu, na minha turma, começou com 100 pessoas, formou 12, e hoje dos 12, pode ter certeza aí que 4 ou 5 no máximo atuam na área, entendeu? Os outros seguidos por outros segmentos, e dentre esses outros que seguiram desses segmentos, aconteceu o que eu estou te falando. Então, se preocupava muito com nota, em ter a nota mais alta da sala, e nunca se preocupavam com retenção de conteúdo, né, aprender algo, porque o que vai te colocar na frente de outros profissionais, vai te resolver esses problemas diariamente, que você tinha me questionado na outra pergunta, é isso, entendeu? Lógico, é importante você manter uma regularidade de nota, ter essa constância, mas não adianta nada você tirar um 10 e você não ter absorvido nada do conteúdo. Vai ser basicamente você mostrar para sua mãe que você chegou no final do semestre, passou em todas as matérias com 10, mas na hora que você estiver no mercado de trabalho, o mercado vai te cobrar sobre esse conhecimento que idoneamente você tem, né? E aí a gente sabe muito bem o que acontece, né? Então a gente fica de calça curta nesse momento. Isso é verdade. Não adianta nada apenas decorar. É uma questão de realmente querer aprender e ter gosto por aprender aquilo. Tá? Álvaro, o porquê do mestrado, o seu mestrado ser em ciências dos materiais? Fiquei muito curiosa. Então, como a gente falava no início, né? Eu sempre fui fascinado para saber como as coisas aconteciam, como que criava tudo, por que que acontece isso, por que que esse copo ele tem que ser redondo, por que que a caneta ela tem que ter esse formato. Então, quando eu fui entrar no mestrado profissional, na verdade, fazer a inscrição, a gente tinha duas áreas de atuação. A área de ciência dos materiais, que foi a que eu escolhi, e a área de sustentabilidade. Lógico, as duas têm a sua importância igual. Só que o que acontece? Nessa área de ciências materiais, eu estou desenvolvendo um novo produto. Então, ou seja, eu estou criando algo, entre aspas, do zero. E com isso é algo palpável, né? Que eu estou vendo acontecer, que eu estou vendo sendo criado, estou acompanhando todo o ensaio, né? Então, assim, eu vou saber te falar o que esse produto ele vai gerar e talvez a gente pode até escalar esse produto em maneira nacional, né? Então, gerando uma rentabilidade, porque assim,
a ideia do mercado profissional é essa, né? A diferença desse mestrado profissional para o mestrado acadêmico é isso. Você sai lá, basicamente, com um produto gerado para você poder comercializar com outras pessoas, né? Então, basicamente, foi por isso que eu escolhi a área de ciências materiais, porque lá você trabalha diretamente com diversos materiais, agregando em um só, para basicamente você ver a performance desse material em determinado ensaio, né? Se ele vai ter um desempenho maior do que o testemunho, né, no caso. Então, foi por isso que eu escolhi essa área de ciências dos materiais. Bem Para quem tem uma bacana. grande curiosidade, até eu agora me interessei futuramente, quem sabe, né? É bem interessante Porque mesmo. realmente eu escolhi engenharia civil por conta de ser muito curiosa. Então, a Uhum. minha curiosidade me levou para engenharia civil porque eu sempre quis saber por onde começava, qual etapa que era a primeira. E estamos aí, Exato. levando a engenharia civil Sim, com certeza. para frente. É muito bom mesmo. Pedro, você tem mais alguma pergunta? Não, Álvaro, basicamente era isso. A gente queria bater um papo, entender um pouco como foi a sua trajetória até os dias de hoje, saber um pouco da sua história. Eu Foi, fiquei mais curiosa, Álvaro, não foi nem pela sua história, como foi a sua trajetória. Eu fiquei curiosa o porquê de ciências dos materiais, mas agora eu entendi o porquê de ciências dos materiais e é um bom caminho futuramente, quem sabe. E muito obrigada Exato. por você estar com a gente esse tempo, apresentando o que é mais a engenharia para os universitários aí como eu, o Pedro e o outro pessoal que está por Não, aí com certeza. entrando, tá? Muito obrigada mesmo pelo seu tempo, tá Eu que bom? agradeço aí o convite aí. Espero que Uhum. tenha agregado bastante aí no podcast de vocês e com certeza esse projeto vai crescer ainda mais. Se Deus quiser. E muita boa sorte nos seus projetos futuros. Se Deus quiser, vai dar tudo certo. No seu mestrado também, tá bom? Foi um prazer enorme. E outra coisa, você fica aberto aí para falar para o pessoal, suas redes sociais, para ver onde eles te encontram. Bom, na minha rede social principal, né, eu utilizo o Instagram, né? Meu Instagram é o @alvaro_coutinho e lá vai ter o link, né, onde tem o link diretamente para você falar comigo no WhatsApp, meu e-mail, meu LinkedIn, para você estar falando diretamente comigo. Não, bacana. certinho, então. Álvaro, foi um Muito obrigada. prazer muito enorme ter você aqui no primeiro episódio do nosso podcast. Bem Eu que bacana, agradeço. gostei bastante. Do episódio do Obrigadão nosso pela podcast. primeiro de É, muitos. Primeiro de muitos. primeiro Primeiro de de E vem muitos por aí ainda. Deus quiser. E talvez que você volte novamente, né, para o próximo episódio, para a gente fazer, se Deus quiser, presencialmente. Você que acompanhou o nosso podcast até o final e ainda não está seguindo nosso canal no YouTube, ative o sininho para receber as notificações e aproveite para seguir as nossas redes sociais também. Nós temos o curso de Engenharia Civil no Instagram, temos a nossa Atlética Descivilizada e o Instagram do nosso podcast Engenhando. E também não deixe de curtir o nosso podcast nas principais plataformas de áudio. Siga o nosso perfil também no Spotify. Você não pode e nem vai perder nenhuma novidade do nosso podcast. Cada episódio, um convidado novo e uma história. Aqui acaba o nosso primeiro episódio do nosso podcast Engenhando. Bons estudos para todos vocês e continue construindo nosso Nosso futuro. filho, tijolinho por tijolinho. Isso aí, Pedro. Muito obrigada a cada um. Obrigado, Pedro. Obrigado, Álvaro. E tenha uma boa noite. E é isso. Obrigado, Álvaro. Boa noite. Foi um prazer enorme. prazer. Até a próxima.